Olá, sou o Pablo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está aberta a temporada 2026 do podcast Imparável Cast. E estamos aqui, Rafael, Thiago, Lucas e eu, Pablo, da Convex Gestão Condominial. Sejam bem-vindos à temporada de 2026 do Imparável Cast e bora começar. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente para vocês. Vocês viram que teve uma mudança aí, uma pessoa com uma beleza inferior à minha, mas tá valendo, tá valendo. Gente, muito prazer, Lucas, Pablo, é muito um prazer tê-los aqui com a gente, né, Thiago? É isso aí, Thiago, primeiro podcast de 2026 e já podemos já até falar, vamos ter um patrocinador novo aqui, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Começou bem. Apresente eles, Thiago. Então, vamos apresentar os nossos convidados aqui no Imparável Cast. Deixa eu abrir o meu roteiro aqui, porque eu sempre faço um roteiro legalzinho pra galera. Vou apresentar os meus dois convidados. Hoje a gente tem aqui o Lucas Maris, um dos fundadores da Convex Gestão Condominial, e Pablo Teixeira, sócio especialista em gestão financeira. Eu não vou ler o currículo deles aqui, vou deixar para que eles possam falar, para a gente lidar o papo aqui, porque eu fiquei sabendo que tem muitas histórias aqui que vão ser contadas de condomínio aqui, que a gente vai poder falar, né? Sejam bem-vindos, Pablo, Lucas, se apresentem aqui para a galera do Imparável Cash. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Pablo, formado em administração, amigo do Thiago, estou conhecendo aqui agora o Rafael, amigo do Lucas há mais de 16 anos, sou sócio da Convex Gestão Condominial. Viemos aqui nesse convite através do Thiago participar do podcast, é uma honra estar aqui, muito obrigado, viu? É o nosso primeiro podcast falando do nosso âmbito comercial, né? Da vida como um todo. Mostrar um pouquinho para vocês e para todo mundo que está assistindo do nosso trabalho. Estou aqui em parceria com o Lucas, que é um grande amigo meu, e nós vamos ter muitas conversas, muitas curiosidades, falar sobre lei do ramo condominial, e que é uma jornada difícil, complexa, tem que ter ciência para o condomínio se tornar próspero e virtuoso, e a Convex trabalha tudo em cima disso. E nada mais também mostrar que o nosso desenvolvimento pessoal para fazer essa contemplação desse ramo comercial que nós atuamos hoje. Eu estou com o Lucas há 2 anos na Convex. Na verdade, o Lucas vai falar um pouquinho do início da Convex, foi através dele que ela nasceu. E também acredito que vocês vão gostar muito desse bate-papo, porque tem muitas curiosidades. Estamos aqui também com 2 pessoas que moram em condomínio. Acredito que não estão preocupados em nada do condomínio, quer que funciona, mas aqui a gente vai trazer o lado B. É o lado B de viver em condomínio, que é a gestão. Que é o que tudo acontece e ninguém vê. Fala lá, Lucas. Bora lá, bom dia. Meu nome é Lucas Maris, 41 anos, casado, pai do Luquinhas, ciclista, empresário, síndico e mais um tanto de coisa. Comecei minha carreira, né, nessa área condominial há algum tempo atrás. Eu já vou entrar na apresentação já falando sobre o mercado condominial e pela forma que eu iniciei. Tudo isso começou lá em 2014 para 2015, onde eu comprei um apartamento e nada funcionava. E, né, na época eu tava noivo, tava preparando para o casamento da minha esposa. E assim, tava naquela ansiedade, né, de fazer mudança, de arrumar na casa, cara, e entregaram o apartamento. E 7º andar, elevador não funcionava, e água acabava, e não tinha portaria funcionando, e era um caos, cara. Na época não tinha WhatsApp, graças a Deus. Era no grupo de e-mail. Você fazia aquele grupo e enchia a caixa das pessoas, e aquele tanto de pitaca, aquele tanto de opinião, aquela confusão, né? Na verdade era um grupo de WhatsApp, porém de e-mail. E eu acho que eu fui a única pessoa que eu mandei um e-mail pro síndico falando que eu tinha, perguntando se ele estava precisando de ajuda para alguma coisa, e acabou que nós dois nos aproximamos, e eu comecei a auxiliá-lo. Na época eu trabalhava no ramo de comércio de automóveis. E, enfim, mal eu sabia que meu plano, né? O plano na época não era nem plano B, eu vou chegar lá. Mal eu sabia o que me esperava. Aí, beleza, comecei a dar um auxílio.
Cara, elevador, e entrava em contato com o pessoal da empresa de elevadores, resolvia um probleminha, dava aquele auxílio, e ele foi e me convidou, lá não tinha subsíndico, a ser subsíndico. Eu virei, né, eu falei, cara, não vou mexer com isso não, tô tarefado com meus negócios aqui, mas no final das contas ele conseguiu me convencer. Tinha uma assembleia, levantei a mão, fui subsíndico, na hora que o pessoal votou, terminou a assembleia, ele vai e me coloca uma carta de renúncia do cargo. Automaticamente eu virei o síndico de um condomínio de 168 unidades. Mas... Falei, tá. Presente de grego. Famoso presente de bora grego. pra casa. Sem te comunicar previamente não, nada, né? Mesma coisa no tapa. E o que Que armadilha. Foi armado. Aí falou comigo, tinha que ser você é uma pessoa que tem capacidade para desenvolver isso. E olha como que a vida é, né? Mal eu sabia o que me esperava. Fui pra casa, pensei, conversei com minha esposa. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Bora resolver isso aí. Até Recebendo? Era remunerado o cargo, mas era muito trabalho, cara. Eu não tinha nem noção disso. Não vale o dinheiro. Não, até hoje não... Não vale. Vamos lá. Resumindo. Vale. Resumindo essa história. Eu me tornei síndico, comecei a trabalhar. E na época eu já estava pensando em fazer uma transição de carreira. Meu pai trabalhava numa área de cosmética, eu estava meio com 2 empregos e acabou que caiu esse negócio de síndico. E eu vi como uma oportunidade, que eu acredito que nós vamos falar sobre negócios, né, que é uma área carente, e resolvi abraçar. Mas isso foi uns 2, 3 meses depois, tá? Depois que o negócio... Mas você trabalhar com o quê? Eu tinha uma agência de intermediação de automóveis e estava trabalhando... Meu pai tinha uma distribuidora de cosméticos. Então eu estava naquele momento do frio da barriga de fazer uma transição de carreira. E apareceu isso. E mais para frente, né, tornou-se meu ramo de atividade principal, que é hoje a Convex. Então, assim... Eu já aproveitando que vocês estão bem marqueteiros, eu vou perguntar assim, eu queria saber um pouco da história de vocês, de como que vocês viram a virada dessa oportunidade com relação ao condomínio. Porque assim, acaba que condomínio, ninguém preocupa com nada, só quando estoura a bomba. Só quando tem um problema, hoje tem o WhatsApp, né? Você contou da questão do e-mail, né? Que quando estoura o e-mail, hoje estoura o WhatsApp e é mais chato, né? Então assim, como que foi isso? Aí, tá. Vou contar essa história. Virei síndico, fiz essa transição de carreira. Em 2018, eu assumi a postura de síndico profissional. Aí eu entrei com treinamento, eu fiz uma faculdade, né? Eu falei assim, cara, vou fazer disso minha vida. Por quê? Tinha um condomínio ao lado, na verdade são 2 condomínios, e lá ele era caótico. Muito problema, e o síndico, o cara andando estressado, aquela pressão danada. E eu fui convidado a assumir. Então, assim, acabou que o pessoal enxergou meu trabalho num condomínio vizinho e me chamou para outro. Aí eu comecei a movimentar, a pegar, que nessa evolução para síndico, você começa a questionar, você passa no condomínio, pergunta, você começa a fazer aquele network, né? De pedir ajuda, e acabou que prestador de serviço, você vai indicando, e o negócio foi acontecendo. Entrou primeiro, né, como síndico, aí acaba que, né, eu já estava responsável por 308 unidades, aí todo mundo tem um amigo que mora num condomínio que está enfrentando problema, aí o Lucas tá muito bom, resolveu lá, tal. Tem mercado. Tem mercado. Meu telefone começou a tocar, e começou a tocar de moradores e de síndicos. Cara, tô com um problema aqui no elevador, como que resolve, tal? Preciso de um prestador de serviço, quem tá colocando câmera, quem tá limpando caixa de esgoto, quem faz o telhado. Você começa a entregar, né? Eu sempre gosto de ajudar nessas questões, eu acho que o mercado é abundante, cabe todo mundo. Então, assim, eu sempre fui me relacionando com o pessoal, com os prestadores de serviço, com o pessoal da área de serviço. O negócio cresceu, né? Aí eu estava aproximadamente como síndico de 4 condomínios. Aí eu já tinha virado de carreira, eu estava por conta de condomínio. Eu tinha fechado a loja e tinha saído da distribuidora do meu pai. Eu comecei a ter problemas com qualidade de serviços administrativos. Por quê? Eu falo assim, é uma coisa que me irritava.
Tinha hora que eu pedia o relatório de inadimplência do condomínio onde eu morava e meu nome estava na lista. O condomínio vencia dia 10 e eu tinha pago no dia 2. Então eu comecei a esbarrar em dificuldades que para mim são básicas, operacionais, né? Eu enxerguei a oportunidade de abrir uma administradora de condomínio. Contratei sistema, eu já fazia, né, essa operação, né, porque eu tinha as obrigações de síndico, mas eu já entregava tudo mastigado para a administradora, notas, comprovantes, plano de manutenção, né, de forma bem orgânica ali no Excel, mas entregava. Eu virei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou testar isso aqui. Comprei um sistema, né, fiz teste com vários sistemas, comprei um sistema de gestão para administradores e comecei a trabalhar em espelho, né? Então, assim, eu pagava o Thiago e o Rafael para fazer e comecei a fazer ali na calada, no meu sistema. E eu, no final das contas, eu comecei a alimentar o meu. Falei, cara, não justifica. Eu não tenho necessidade de abrir uma administradora para atender minha demanda e até mesmo para oferecer um pacote completo, que é hoje o nosso, né, vamos falar assim, o nosso produto que a Convex vende, que é o quê? O serviço de administração acoplado com o síndico. O negócio deu certo, cresceu lá para 5, 6, aí eu já estava entregando esse pacote, e quando foi em 2023, eu tinha uma amiga aí que pedalava comigo, meio... Gente boa, né? E desde quando eu conheço, aí já pedala, cara, né? E deixa eu te falar. Sou Joe. Sabe o que é o mais interessante disso? Passou por umas transições de carreira também lá, né? Já tem alguns anos. A história de vocês é parecida, né? Não. Eu conheço um pouco da história do Pablo. Eu arrumei 2 empregos pra ele. Arrumou. É mesmo? Ele saiu ele trabalhava no ramo de alimentos. De alimentação saiu. Aí tinha um amigo nosso que trabalhava, eu arrumei o emprego, ele saiu e eu fiz indicações, arrumei os 2 empregos pra ele. E um dia lá em casa, eu lembro que eu tava tomando café, tava eu e minha esposa, e eu tava louco, velho, assim, caramba. Sobrecarregado. Falei, Ninho, eu não tô uma área aguentando. administrativa que a cabeça vai pro céu. E assim, eu precisava, com gente é difícil, né, cara? E eu tava naquela confusão, falei assim, Ninha, eu preciso de alguém, cara, eu precisava de alguém igual o Pablo. Ela, é ele. Falei, mas tava debaixo do meu nariz, né? Aí falei, cara, bora ver qual que é a dele. Peguei o telefone, liguei pra ele, falei, ô Pablinho, bom, que precisamos conversar com vocês, vamos sair pra comer um sanduba, comer alguma coisa. Aí ele, aconteceu alguma coisa, acho que é notícia ruim, né? Sempre é assim. Falei, não. Eu já conversar com você, cara. É profissional o negócio. Deu ruim o quê, né? Fala aí eu lembro que chamei ele. Outubro de 23, não esqueço. Conversamos. Aqui, e eu não tenho, assim, a minha personalidade, eu não tenho muito rodeio para as coisas, não. Eu já chego e... Eu também não tenho, não. Falei, companheiro, ser direto, prático, né? Falei, companheiro, vem cá, rapidinho. Eu tô vendo você aí, trabalhando, bacana, legal. Batendo cabeça. Tá batendo cabeça de um lado. Tem um negócio aqui que eu acho que vai ser legal pra você. Eu me esfriou. Eu lembro que eu tava dirigindo, ele ficou branco. Não, calma, não sei o que. Mas quando eu deixei ele falar essa história aí da sua visão. Eu tenho uma pergunta. Não tem nada a ver com condomínio, tem a ver com loja de carros. Por que sempre que a gente compra um carro, um seminovo, passa-se 2 meses, tem que trocar a bateria do carro? Você fica trocando a bateria do carro lá, né, cara? Lógico que não, isso tem Fala com ele, eu só vendia carro zero. Primeiro eu só vendia carro zero. Então acabou, não tem problema. A garantia não era minha, era da montadora. Ô, Thiago, sempre que a gente ia comprar um carro seminovo, você compra, cara, bateria já... parece que eles vinham com a bateria, vendia a bateria, porque dava 2 meses a bateria ia embora. E toma cuidado que troca correia dentada também, viu? Isso é primordial. Vamos lá, vou continuar aqui. Olha só, você sabe a diferença da administradora para o síndico? Não, explica pra Então, gente. atenção. A administradora de condomínio nada mais é que uma ferramenta do síndico. Se o síndico não oferecer pacote completo, é entregar a gestão com todas as contemplações de prestação de conta, se ele não fizer isso, ele precisa de uma administradora que faça esse serviço. E a Convex oferece esse serviço. Nós somos síndicos profissionais, atuamos como síndicos e também oferecemos a administração de condomínio. A Convex tem clientes que são síndicos e nós fazemos esses trâmites administrativos para o condomínio. Então, se vocês precisarem de administração de condomínio, vem com a Convex, eu te explico. Fechou? Esse corte depois a gente... Essa é a diferença. Por isso que o Lucas teve a intenção de abrir
administrador de condomínio, porque ele já era administrador, já tinha essa intenção, já estava na operação, porque o trabalho do síndico é exaustivo, é operacional, é cuidar de manutenção, vistoria, e a administradora fica no backstage fazendo isso, pagamentos, prestação de conta. A prestação de conta tem que ser bem apurada. É o que é? Os balancetes mensais, a conciliação bancária, que qualquer empresa tem que ter isso, que é a parte chata, com os anexos bancários, que é a evidência e a transparência das operações, e todos os comprovantes, os documentos de pagamento, que ali vai estar fatidicamente tudo que precisa para você prestar conta e provar a idoneidade da gestão. Então, é essa aí que é a... Vou pegar um gancho aqui. Falar até direto aqui, pessoal. Existe um mito que a administradora tem que ser aprovada em assembleia. E igual o Pablo falou, a administradora é uma ferramenta do síndico. Por que que o Lucas... Qual foi a ideia do Lucas de criar uma administradora? Não tem como. Eu sou 100% digital. Eu amo tecnologia, estou mergulhado na IA e isso veio para facilitar a nossa vida. Então, muitas vezes você entra num condomínio, como síndico, você está no facial, no tag, no senha, na IA, e o cara está na época do papel. Então, isso perde tempo. É incompatível a metodologia. Como que você está na prestação de conta no PDF, no data show, o cara está mandando livro caixa encadernado? Temos condomínios que exigem isso. Então, nós adequamos ao condomínio. Mas se pedir para deixar na responsabilidade do Lucas e da Convex, a documentação, a comunicação é tudo digital. Plataforma, ata. Não existe mais livro de ata. Vamos falar assim, um condomínio que foi criado hoje e ele está sob responsabilidade do Lucas, síndico da Convex, ele não vai ter livro de ata, não. Ele vai ter um arquivo em PDF, né, o livro de ata, que é obrigatório, né? Mas eu falo assim, físico. Ele vai ser digital, cara. Vai estar guardado no banco de dados. Justamente. Plano de manutenção, com foto, com tudo, com as leituras de áudio, 100% digital. Vou fazer uma pergunta para vocês, então. A gente está conversando mais cedo. Quem precisa de condomínio? Em que momento precisa de condomínio? Para que utilizar o condomínio? São perguntas que todo mundo convive com... Num prédio tem um condomínio. Casas geminadas tem condomínio, etc, etc. Mas ninguém sabe exatamente. Eu sou um cara mais lúdico. Eu gosto que a explicação seja mais lúdica, porque tem pessoas que vão entender bastante do assunto, vão ter pessoas que estão nos vendo que não vão entender nada. Entendeu? Sim. Primeiramente, que você explicou a diferença do administrador para o síndico. Da administradora. É uma empresa administradora. Isso, da administradora que vai cuidar da parte burocrática, jurídica, etc. Do negócio. Vou te explicar de forma lúdica. Uhum. Qual a diferença do síndico e da administradora? O síndico, ele não contrata o eletricista, porque o síndico não é eletricista. Uhum. Tem muitos que se aventuram a fazer isso, subir na escada, altura. Não recomendo. Eu acho que tem que ter uma clareza nas operações. Você é síndico, gestor, cuida da parte operacional, contrate os melhores que vão executar o serviço dentro do seu complexo. Tá? Então, vamos lá. O que é? Administrador, o síndico contrata eletricista, bombeiro hidráulico, empresa de segurança, empresa de portaria e contrata a administradora. Vou falar de um jeito que eu não gosto de falar. É a contabilidade do condomínio. Eu não gosto de falar isso. Porque administradora, escritório contábil. Mas de forma lúdica é isso. É quem vai cuidar da papelada. Aí você falou comigo assim, Pablo, e quando precisa de condomínio? Quando? Na hora que está fazendo a edificação. Vai construir o quê? É casa? Não, então é casa. Cada casa vai ter uma matrícula. O Lucas me corrija se eu estiver errado. Eu estou construindo um prédio. Só puxar mais pra... Fechou. Eu estou construindo um prédio. E esse prédio, ele é dividido em unidades. E ele está lá na matrícula dessa edificação. As frações ideais de cada unidade. Só um minuto. Quando você constrói, você não tem como vender partes de um lote fracionado. A prefeitura não libera. Então chama residência multifamiliar. Isso. Passou de 3, 4 já é condomínio. Mesmo existe esse cenário, ele existe em todos os locais e a pessoa mora num condomínio e não sabe. Por quê? Hoje o pessoal faz a famosa casa geminada. E aquilo é um condomínio.
ele não está instituído, né, porque tem as legislações, mas existem a coletividade do lote. Você tem paredes dividindo, você tem uma área comum que está sendo dividida. E existe uma legislação que regulamenta isso. Na expectativa, né, no Código Civil é assim, na prática não funciona dessa forma. Mas dá problema? Raras às vezes, mas às vezes acontece. Porque é o que nós estávamos falando. Igual aqui, você chega aqui, igual eu já morei no Morro do Claro, você tinha um lote lá, sei lá, de 520 e existiam 4 casas. E estavam com água e energia individualizada, cada uma com seu portão e com seu interfone. Então, assim, você vai olhar, aquilo ali é uma casa? Mas na matrícula é condomínio. E condomínio tem legislação a ser seguida. Seguro, audiovistoria de corpo de bombeiro. Então, assim, tem um script para ser seguido, mas não funciona assim. Mas é porque, se a gente for avaliar, uma coisa é quando é em conjunto, é união. Vou te dar exemplo, no nosso prédio lá tem um interfone, cada um tem um interfone, Sim. mas a campainha que se bate é uma só. Então ela vai pegar todo mundo. Você tem o equipamento coletivo. Por isso, quando o equipamento é individual, exemplo, água, a energia, o interfone, a garagem, o portão eletrônico individual, mesmo que é um lote, como você falou, de 520 é separado em um grupo familiar, ainda assim, eu vejo, enquanto gente, eu tô aqui aprendendo com Sim, vocês, tá sim, bom? por Eu favor. vejo que é uma casa individual, só que em um lote menor. No momento que eu tenho, vamos dizer, um localzinho lá, ou no prédio, onde tem apenas um interfone e todo mundo utiliza junto, entendeu? Eu brinco que o síndico é o psicólogo do prédio. A verdade é essa. Porque no final é você criar relacionamento com as pessoas. Por exemplo, eu ouvi da dona do prédio lá que eu não poderia abrir o portão eletrônico para entrar e sair para colocar o lixo, porque o portão só tem que abrir para colocar, para tirar e entrar com o carro. Eu falei assim, minha querida, com todo respeito, eu faltei falar isso, mas eu não vou falar isso com ela por respeito, né? Mas Tá de acontece essas brincadeira. coisas, entendeu? Falta de síndico, falta de condomínio. Eu acho que essas pequenas coisas tem que ter um terceiro que é um pré-julgador disso, entendeu? Tem que ter um juiz. Eu vejo o síndico, o condomínio como o juiz do negócio. E que resolve os problemas, entendeu? Inclusive, Para facilitar, o síndico ele ajuda na mediação de conflitos e orientação de condôminos. Através de quê? De algum documento que está homologado, averbado, que se chama Convenção de Condomínio. Após ela, nós temos o regimento interno. Mas para tudo isso existir, tem que ter um processo que funcionou lá do início, para que no final você saiba o que pode fazer ou não dentro da área comum. Deixa eu dar um passo para trás nisso aqui. Vai lá. Criou-se essa forma que nós conversamos. Você tem, vamos lá, 4 unidades num lote, que é super normal hoje. Pegou um lote, construiu 2 apartamentos embaixo, 2 em cima. É um condomínio. Normalmente não tem síndico, não tem nada. Está com todas um portão, um interfone para cada um, tá tudo individualizado. Acontece esse tipo de problema. Por quê? Porque o síndico é o maestro, cara. Você foi eleito para dar as cartas. Então, assim, eu fui eleito para resolver como que vai ser o portão, quem vai dar manutenção, entendeu? O que vai ser feito. E quando não tem esse líder, embola, porque você tem opiniões. Aí um tem opinião A, o outro tem o B. Aí nasceu o problema. Então aí nasceu o problema. Já que o cara que fala no grupo do WhatsApp lá, nossa, o chão tá sujo, nossa, não sei o quê. Eu quero cerca elétrica, Portão outro tá quer ruim. concertina. Então. Aí o outro fala, lança. travar o portão no meio estraga o motor. É isso aí, aquilo. Aí, Então, aí já aproveitando, que aí vou botar um pouquinho de pimenta aqui nesse Na papo, hora. que a gente tá Aí muito. sim, aí Nosso papo sim. tá muito Tiago, muito padronizado. ameno, Antes de entrar na Hã? pimenta, aqui uma pergunta técnica também que é interessante. Por exemplo, isso deve acontecer muito. Moradores, seres humanos, são pessoas distintas, que vivem ciclos, têm vidas diferentes, têm estresse diferentes, e vão ter moradores que não vão ter Como é que como eu gosto conviver de em ser? coletivo, deveriam morar em casas separadas, entendeu?
Como é que funciona isso quando os moradores já não estão conseguindo mais conviver com um vizinho, por exemplo, em condomínio? Graças a Deus a gente não tem esse Eu problema, assisti não. um filme esses Mas dias. o que acontece exatamente? Meu Essa vizinho pergunta. favorito. Ô, Lucas, essa pergunta chegou Bateu. e vai ser agora. O que acontece? Tem gente que se morar em fazenda ainda vai reclamar. O grilo vai cantar, vai reclamar do grilo. Então, assim, essa pessoa... O problema é igual eu falo, é psiquiátrico, não é condomínio, Terapia. não é nada. Não, Cachorro late, o bebê nem chora. nem terapia resolve, cara. Então, assim, hoje a legislação, graças a Deus, eu falo assim, ela mudou em relação a isso, do condômino antissocial, né? Então, assim, hoje já tem lei do stalking, que as pessoas perseguiam o síndico, né? Que acontecia no caso desse morador, ele reclamava de tudo. Entendeu? Ele reclama, a moto passa na rua sem o escapamento e ele. A moto barulho lá, e aí? Não tem controle, não. Tem problema que é insolucionável. Então, assim, vamos ser direto nesse quesito. Cara, dá para expulsar um condômino do seu apartamento sendo proprietário? Sim. Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu tô sendo enfático nela. Como que isso funciona, Lucas? Eu ainda não vivenciei isso, graças a Deus, mas eu tenho o início desse problema que eu já estou tratando. Primeiro passo, quando a pessoa identificar se essa pessoa realmente é um condômino antissocial, porque existe condômino chato. Né? Então, assim, em condomínios, eu tenho várias reclamações, vão falar assim, do Thiago, né? Que esse cara faz barulho, que esse cara é isso, que esse cara é aquilo, mas quando você pergunta aos vizinhos, fala, não, ele é super tranquilo, ele não tem problema. Então, você tem É um problema interpessoal ali, justamente. Entre duas pessoas. E agora você tem essa pessoa que está gerando esse problema interpessoal que está atrapalhando a coletividade. Então, assim, eu tenho casos de que o hobby da pessoa era processar o condomínio. Semana passada eu estava registrando um boletim de ocorrência por causa de falta de respeito, calúnia, difamação sobre minha pessoa. Então, qual que é o script disso? Tiago está lá tendo problema com o vizinho. Relate ao síndico, o síndico vai averiguar se isso é um problema coletivo. Isso precisa ser relatado no livro de ocorrência do condomínio. Para quê? Para criar históricos. Você tem que ter prova, Você tem que ter prova, entendeu? Igual eu falo assim, multa. Não adianta falar assim, um passarinho me contou que o Thiago cometeu irregularidade. Você precisa ter prova, cara. Se ele tá fazendo uma festa 3 horas da manhã, incomodando, essa é a questão. Vai incomodar mais alguém. Então, assim, Isso. o Thiago e o Rafael reclamou, vamos gerar essa documentação. Ok. Você fez a reclamação, levou para o livro de ocorrência as notificações do síndico trabalhando em conjunto com a administradora, porque a administradora alivia nisso. Então, assim, eu tenho um problema com você, a administradora notifica. Entendi. Mandou a cartinha ali da infração, tal, tal e tal. Quando você começa a produzir isso, dependendo da infração, vale a pena acionar a polícia. Mas aí, uma pergunta, internamente, existe regra de multa, Sim. alguma coisa, multa financeira Sim. também? Exemplo, nós temos um vizinho, por exemplo, é metafórico, porque lá no prédio é até tranquilo, na verdade. Tem um vizinho que gosta de ficar com o som ligado. É só até 10 horas da noite. É só depois das 10 horas da noite que tem que parar. Mas não, por exemplo, muita gente hoje trabalha de home office, por exemplo. E o vizinho tá com 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, com o som estralando do seu lado. Aquela música boa, né? Qualidade sonora. E normalmente você pode perceber que as músicas sempre é um padrão. Claro que sem preconceito algum. Mas eu tenho preconceito com algumas músicas, sim. Não, foda-se. Foda-se. Aqui, olhando pra cara de vocês. E a pergunta é, o que é feito? Notificação, a administradora entra, notifica, é como se fosse aquela advertência, depois um balão, depois a multa, viu que não resolveu, aí é expulso. E como é que é feita essa expulsão? Vocês dois vão lá com a luva de boxe, um 38, e tiram o cara? Como é que é? Vamos pegar esse histórico seu, do seu vizinho. Beleza, contratou o Lucas e o Pablo com a Convex, estamos trabalhando no condomínio. Eu vou piorar mais o cenário, tá? O condomínio não tem regimento interno, porque você tem convenção, que é o RGI, e tem um regimento, que são as normas onde que estão estipuladas advertência e valores de multa. Vamos falar que não temos nada disso.
Livro de ocorrência o condomínio tem, o APP tem. Então você formaliza as reclamações. A sugestão é fazer uma assembleia, convocar uma assembleia para a criação do regimento interno e estipular as aplicações de multa, passar para a advertência. Como ele está colocando o som alto, é perturbação ao sossego. Não existe essa questão de 8 às 22. Você não pode importunar o seu vizinho. Eu aconselho polícia militar. Se não resolver, vamos 38 produzir... e bater na porta. Não, tá doido, não existe isso não. Que é isso, cara? Integridade física, não pode fazer isso não. E assim, acionar o jurídico do condomínio para poder incomodar a pessoa. Normalmente, se não parar, já começa a entrar como condomínio antissocial. Aí, qual que é o processo? Eu queria entender o processo desse condomínio antissocial. Você entra, multa inicialmente, não multou? Pode, se tiver prerrogativa de multa, né? De multa, pode multar. Sim. Por exemplo, aí depois que a pessoa ela foi multada ou foi notificada, ela mesmo assim ela faz isso com recorrência, aí abre sindicância, assembleia e faz uma reunião para retirada desse morador ou não? Ou você, como é que é feito esse processo? Vamos lá. O Código Civil ele permite multas de até 5 vezes o valor do salário mínimo para pessoas que são reincidentes em infrações. Uhum. O ideal é fazer isso perante a Assembleia. Uhum. Entendeu? Então, assim, qual que é o passo? Apertar, documentar, tem que ter um pulso firme. Inclusive, é uma situação que acelera o crescimento da profissionalização do mercado condominial. Por quê? Vocês dois são vizinhos. Vocês não querem ter esse embate. É seu vizinho, cara. Você abre a porta e encontra com ele. Eu e o Pablo, cara. É mais uma notificação. É mais uma notificação, é mais uma multa, é mais uma advertência. É o game nosso, entendeu? Isso. Então, assim, eu não vou na casa do seu vizinho tomar café, ele não é meu amigo. Então, assim... Você despersonaliza, talvez. Eu vou chegar hoje... Eu vou chegar a ter vizinhança demais, porque no final, o caso é para família. O domínio é como se fosse várias pessoas que deveriam viver como família, mas não são família. Não. E vão existir conflitos de personalidade, de estresse, tudo isso. Eu entendo esse ponto. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é um pouco mais objetiva. Lucas, você é objetivo, eu também sou objetivo. Rafael, o ponto é, a pessoa foi notificada, ela vai receber a notificação, ela passou por notificação mesmo assim, era recorrente, vamos abrir um processo, um processo criminal, civil, não sei o quê, você vai ter a saída da casa, não sair não, você vai ser obrigado a sair, vai ser julgado fora, porque eu vou te dar exemplo. Com todo respeito à Guarda Municipal de Sete Lagoas. Quando ele não andava armado, eles eram zoados. Você é o guardinha de trânsito, entendeu? Hoje eles andam armados e as pessoas começam a respeitá-los agora. Para mim, como condômino, como síndico, como administradora, gera essa visão hierárquica de, me respeite porque eu sou a liderança, entendeu? Se eu vejo como um formato financeiro que vocês podem utilizar, exemplo, multas, alguma coisa que possam gerar um transtorno na vida da pessoa para que ela comece a mudar a sua personalidade e a sua influência em convivência com as pessoas. Como é que é isso, gente? O Lucas vai explicar, mas eu queria só ressaltar, mas de forma lúdica, eu vou te explicar. Precisa de um complexo, um segmento de tratativas para lá no final você chegar no processo judicial com a lei do stalking. Sim. Exemplo, notificação, recorrência nas notificações, multa, assembleia para tratativa do caso. Todos estão cientes, a maioria concorda com aquilo, informa aquela ali. Isso entra na lei de stalking? Se a pessoa for totalmente produção de prova. Você obedece no ramo condominial todas as tratativas ali. Por isso que depois eu vou falar um pouquinho da importância do livro de ocorrência, que é a aplicação embrionária para chegar lá no final, você ter um processo judicial. Entendi. Entendeu? Então, esse ponto de você contemplar todas as linhas das ocorrências, aí, polícia militar, ocorrência, assembleia, informa todo mundo, tá todo mundo sabendo, vão contratar um advogado e partir para o processo com aquela robustez de provas. Que justiça nada mais é, quem junta mais prova para mostrar para o juiz vai ter sucesso no caso.
Então é isso que tem que se fazer. Sim, Vamos claro. fazer um brainstorm reverso. Uhum. Vamos falar que nesse momento aqui nós vamos contratar um advogado para retirada de um condômino social do nosso condomínio aqui de 4 unidades. Vamos retirar o Thiago. O Thiago é o problema. Alô, Thiago. Aí o advogado chegou aqui, tudo bem? Tudo. Ferrou. O que acontece? Não, o Thiago tá gerando muito problema, ele liga som, ele utiliza droga, ele não tem respeito, ele tá tendo momentos de relação sexual, igual um filme... Como é que você Eu tô tocando Aí, ó, terror. eu tava querendo chegar nisso, cara. aí. Tá. Chegar O que nisso. o advogado vai falar? Tá, Rafael, você consegue provar isso? Não, é porque eu vejo. Ah, então... Ah, Você vai chegar no juiz e vai falar... Dica, viu, gente? Dica de quem tem condomínio, tá com problema, tem que fazer prova. Vocês já entenderam, né? Não, Gravar, condomínio, fazer Tudo na vídeo, vida, cara. Tudo na vida. tudo na em vida. tudo na vida. Então, assim, é que você quer ver outro problema gravíssimo, só pegando? A pessoa, dica, todo ano, procure a administradora do condomínio e peça a CND, certidão de nada consta. Porque se perder a base de dados, igual nós já pegamos de condomínio, né, Pablo? Que fazem transição para nossa carteira, que não tem isso, quem paga mal paga 2 vezes. E as pessoas não têm os comprovantes de pagamento. Então você pega uma CND, você cara, anula ótimo, aquilo. Ótimo. É. Foi boa. Entendeu? Eu tô falando assim, Boa só mesmo. do que é prova. Você tem a CND, cara, acabou. Se eu virar para o Thiago... Pra quem não sabe, é, CND, o que é CND? certidão de nada consta. Ah, Não de nada Se eu chegar pro Thiago sim, que paga pessoal que não o sabe condomínio dele lá na casa lotérica, cara, o papelzinho pagou. Eu não lembro, assim... E tem. E tem gente que assim. paga na Gente nota paga E essa. você vai cobrar do cara e não tem o pessoas comprovante, vai pagar de pessoas novo. com uma idade mais avançada tem a cultura de ir para casa lotérica, porque elas confiam naquilo e, pô, eu conheço pessoas que guardam um papelzinho, Sim, que guarda na comprovação pastazinha analógica. e tudo. Mas, pô, hoje em dia tá tão digital que não for. Até para vocês, até para administradora, é difícil você ficar guardando esse tanto de banco de dados em papel, entendeu? Só voltando, desculpa, a questão da... Por que nós falamos da prova? A prova do pagamento é o comprovante. Uhum. E a prova para retirar o Thiago vai ser o quê? Histórico. Reclamações no livro de ocorrência, cópia de advertência, boletim de ocorrência de polícia militar. Aí, na hora que você entregar isso na mão do jurídico, o cara vai falar assim, cara, eu tenho munição para poder tocar isso aqui. Sim, claro. Porque um passarinho me contou que ele tá fazendo, não resolve adianta. o problema. E outra coisa, vai ter desgaste. Não tem como fazer isso de forma anônima. Né? Então, assim, as pessoas têm que colocar... Eu vou aproveitar e já entrar no assunto que eu queria, desde aquele momento, que é o seguinte, no histórico de vocês, tudo que vocês acompanham nos condomínios, qual é o tipo de conflito mais comum? Eu posso fazer um outro. Eu posso. Isso aqui é. Pode, Vai ser bom pra técnico, gente. vai lá. Aqui nesse prédio, eu não sei se tem condomínio, se tem administradora, então é bom se vocês verificarem depois. Tá Verdade, bom? vamos aproveitar, boa. E é o seguinte: entrou um pessoal novo aqui que eles guardam estoque de areia, Produto, produtos. geral. Só que o elevador fica travado o dia inteiro. Usando o dia inteiro. Parecendo o 25 de março. Entendeu? Aí eu falei Época do assim. Natal que o dia. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp do grupo e falei assim, gente, o negócio é o seguinte. Isso aqui tá pra ser 25 de março. Se eu ficar sem usar o elevador de novo, eu não vou pagar o condomínio. Eu tenho esse direito de usar isso como referência para falar assim, opa, eu não tô usufruindo daquilo Começar a que gerar tá no- prova agora. Isso é um problema recorrente que o Thiago perguntou e Rafael citou um exemplo clássico, que é o uso comercial robusto, né? Porém, aqui é um condomínio comercial. Isso, é comercial. Então, Primeiro passo. Você Você tem que pagar seu condomínio. tem que pagar Sim. seu condomínio. Daí você tem que cumprir com suas obrigações para exigir o seu direito. E Segundo vai te passo, explicar também porque isso Convenção, acontece. regimento. Condomínio comercial é diferente de condomínio residencial. Sim. Por quê? Vocês tratam dos dois? Dos dois. Tratamos os dois. Por quê? Horário de obra. Aqui você tem um condomínio comercial mesmo, não dá para durante a gravação do podcast acontecer uma reforma. Sim, O cara tá com bateria, você não grava. Isso é similar aos shoppings, que É. nada mais é que um condomínio comercial. Sim. Você nunca viu obras em shopping No horário no comercial? horário que o comercial, shopping que eles funciona. funcionam. O shopping é um ser vivo, comercial, que trabalha 24 horas, e se você for à noite num shopping, você vai ver várias reformas. Sim. Voltando.
qual atividade, uma convenção e um regimento, quando ele está bem afiado, ele vai regulamentar o que pode acontecer aqui dentro. Entendeu? Tem convenções que permitem guardar produto químico? Não. Não. Sim. Qual que é o AVCB daqui? Fala o quê? Que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Sim. Então, assim, para você guardar, igual que tem Gen 2, tá? Eu tô falando assim, até pegando um gancho. Eu já peguei condomínio residencial que o cara tava guardando gasolina dentro do condomínio, cara. Entendeu? Detalhe, então, assim. Tem condomínio. Vocês estão entendendo quando há a profissionalização, quando você tem pequenos problemas, e se tiver profissionalizado, pode até existir o problema, mas vai ser sanado através de multa ou orientação. Primeiro orientação, depois multa. Mas existe... Segundo, tem condomínios comerciais que são direcionados a apenas escritórios administrativos para advocacia. Tem escritórios, edificações, prédios, condomínios que são clínicos, somente para clínicas. Você está vendo que quando há a clareza nas ideias, não tem confusão no resultado? Igual você está falando, acontece aqui no seu prédio. Qual que é a documentação? Mas essa seria a pergunta agora, Papo. Você buscou você buscou uma resposta que eu ia fazer a pergunta para você agora. Existem normas, padrões que têm que ser seguidas em todos os condomínios, que são padrões sim, obrigatórios? Sim. Está previsto no Código Civil. Exemplo, isso está previsto no Código Civil. Tem que ser seguidas. E exemplo, o condomínio falou que não, por entrar em assembleia, não vai ter isso. Não tem como, tem que seguir. Sobre imposição. Você tem normas no país. Sim. Que tem uma hierarquia. Constituição Federal, Código Civil, convenções. Correto. Né, eu não posso, né? Vamos ser polêmico. A legislação proíbe o uso de droga. A convenção não pode permitir, porque senão vira baderna. Verdade. Então, assim, é lógico. Tem coisas. A convenção vai chegar até o Código Civil vai chegar até um ponto e vai falar: daqui para frente é com vocês. E assim, existem as legislações municipais. Você não pode construir. Bom, assim, quando você vai construir alguma coisa, alguma edificação, você tem que ir lá na DLO e verificar se você pode abrir esse tipo de comércio, né, ou residência no bairro. Você não pode simplesmente começar abrir a obra. Você pega um bairro residencial, igual, vou falar aqui em Sete Lagoas, igual o loteamento ali do Florata da Serra, esses bairros ali próximos da Serra, você vai abrir uma casa de show? A prefeitura não aprova. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque é legislação. Você chega no condomínio, bate isso, porém, de forma menor. Chegou na convenção, ele vai falar: senhores proprietários, né? Vamos falar assim, o prédio que nós estamos aqui, talvez aqui tenha 30 unidades. A convenção vai falar assim: o que vocês querem fazer? O que vocês precisam fazer? Aí os proprietários irão criar as regras de locação. Aqui pode o quê? Pode pet shop? Eu tô falando assim, por causa de água, por causa de pelo, por causa de sujeira. Pode abrir um pub? Porque nós estamos dentro de uma edificação comercial. Aí qual que é o horário de funcionamento? Qual que é o horário da portaria? Então isso precisa ser destinado, que é o que o Papo falou. Esse é o ponto que você acabou que a gente está começando a falar desde o início, quando uma coisa pequena, onde que a conversa entre as partes conseguem resolver, é uma coisa. Por exemplo, do comercial aqui, no condomínio comercial. Eu quero abrir um pub aqui, o pub vai ficar aberto de 8 da noite até 2 horas da manhã, só que a minha sala é comercial e as pessoas podem andar pelo prédio inteiro. Como é que minha sala vai estar segura nesse horário? Então, essa questão da sindicância, da parte condominial, da parte da administradora, é importantíssimo mesmo, entendeu? Eu acho muito interessante. E eu falo que o ser humano, ele só aprende com o lúdico, entendeu? Nós aqui, querendo ou não, com todo respeito a todos que estão vendo o podcast, existe um nível intelectual que dá para a gente conversar com os assuntos com um pouco mais de relevância, um pouco mais de profundidade. Mas aqui no podcast eu tento o máximo possível gerar o conteúdo mais lúdico para que o senhor,
o adolescente, o jovem que mudou agora, que está fazendo faculdade, possa entender quais são os seus direitos. Porque quando a gente fala de direito, todo mundo acha que, eu tô pagando, eu posso. Entendeu? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Dinheiro é troca. Eu gosto de levantar a mão porque tem uma frase que eu acho muito interessante. Todo mundo sabe do direito, mas eles esquecem dos deveres. Isso. Então, assim, se você cumprir seu dever, você não vai ter problema. Porque já está. É muito, cara, difícil uma convenção, uma regra estar errada. Sim, eu gosto de uma outra frase. A minha liberdade termina quando a sua começa. Isso também é importantíssimo. Por quê? Quando você vive, como você falou, é um grupo familiar. Você está num lote de 360 metros quadrados, que claro que não vai dar para construir um condomínio com 20 casas, mas você consegue construir 2 casas geminadas. Constrói pra cima. Aí, tá vendo? E essa é a questão toda. Como, exemplo, estacionamento, que é uma outra coisa muito interessante. Gera Eu tenho certeza que embaixo, aqui, ó, não tem estacionamento para todo mundo. Não tem. Então, várias salas. Eu tenho uma vaga lá com minha placa, 406. E só aqui nesse lado aqui, ó, deve ter. Aqui tem quantas? 1, 2, 5 salas, 6, 7. Mais ou menos 6 salas. E ali não tem vagas para todo mundo. Como é que vai funcionar isso? Na hora da locação. Aí já tá no contrato de locação do terreno. Entendi. No contrato de locação Cara, do terreno tem. quando você alugou aqui, você tinha direito à vaga? Tinha. Então você tem que ter uma vaga. Entendi. Se não cabe vaga para Tem que todos, pagar estacionamento, sei lá. aí é um problema contratual de quem te alugou. Isso é quem te alugou. Nós, onde funciona o nosso escritório? Nós temos um estacionamento coletivo. Uhum. Lá no Mr. Job, né? Tá ali no complexo da Academia Pratique. Vocês estão convidados, tá? Aí lá no Mr. Job, nos Tem um conhecer. estacionamento da Paulo Frontin e tem um da professora Belardi. Tem dia que eu Maria chego lá, também. tá cheio. Uhum. Vou pra rua. Paciência. Paciência. Em cima e embaixo? Tem um da Paulo Frontin que Sim, entra pelo... eu já malhei lá um tempo, eu conheço lá o ambiente muito complexo. bacana, o complexo. E tem o da frente. Então, assim, tem hora que você chega, vamos falar no horário de pico, tá lotado, vai pra rua. Então, Tá claro. como que é o nosso Nós contrato de temos locação do nosso clareza nas espaço? ideias. Uhum. O estacionamento é O contrato coletivo. tá claro. Vaga de visitante. Tem condomínios de 200 unidades, tem 5 vagas. As vagas são rotativas. Aí cabe o quê? Normas. Qual o tempo que o carro pode ficar lá? Porque o cara é folgado, né? Vamos falar assim, o que ele faz? Ele chega, para o carro dele na vaga de visitante e fica com a vaga dele livre. Aí ele tem 2 vagas. Você bateu um ponto interessantíssimo. Eu fui renovar a carteira agora, eu não lembro do médico, não. Minha carteira estava para renovar 9 horas, o cara chegou 10h30, não deu nem bom dia para mim, não. Eu parei na deu vaga. boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Aí, Deu boa tarde. eu parei. Sabe essas vagas que fica na rua, que fica no passeio, mas ela é aberta, que tem toda a superfície que você pode subir com o carro? E tava lá, vaga exclusiva pro médico. Mas a vaga é pública, tá no passeio. Eu falei, peraí. Ele utilizou de uma estratégia que não é, digamos, legal para fazer isso, correto? Não sei, tem que analisar os fatos. Não consigo. Vou te dar exemplo. Eu só te dou um veredito Vamos jogar aqui. pimenta? Vamos lá. Eu tenho que. tocar pimenta Você nessa- tem provas? nessa- Você nessa fez alguma confusão? prova? Listou no livro de ocorrências? Vamos lá. Mas É a questão difícil, toda é essa. Rafael. Mas porque Eu isso entendo, tô brincando. Sim, mas eu tô falando para vocês porque existe a área externa também. O passeio ele é público, Eu correto? passei, é Sim. público. Sim. Exemplo, existe uma área, uma medida de uma área que ela é o passeio e tem muita gente que tem comércio que ela constrói o estacionamento numa área que já é Do passeio. do passeio, que passa pelo Ele passeio, invade o passeio. invade o passeio também. E eu sei que se caso tenha um vão que vira uma garagem, porque, exemplo, se eu quiser parar o meu carro na rua, eu posso parar. Eu não posso parar aquele meu carro na rua mais, porque se alguém for entrar naquele estacionamento, vai atrapalhá-lo. Entendeu? Então, publicamente falando, pelo que eu estudei, quando a vaga tem essa abertura, entendeu? Uma vaga de estacionamento, e ela ultrapassa o passeio também, ela é pública, qualquer um pode parar lá.
Essa é a questão. Esse é o morador que gera problema no condomínio. Na verdade, eu tô assim, eu tô vendo as histórias aqui, eu tô querendo saber as histórias. Você quer ver um exemplo, gente? Agora, mais simples. zoadas. Sabe, aqui no teu Mercadão? Uhum. Tem uma galeria nova. Sim. Ali não tem aquelas vagas. Sim. Aquelas vagas, elas não podem ser proibidas o estacionamento de qualquer um, de somente das pessoas que têm Estão usando o estão espaço, usando o né? espaço, Deve ficar uma Estabelecimento. vaga da loja, né? É uma vaga da loja específica. Como se fosse vaga Eu da não loja. tenho conhecimento dessa legislação, né? Porque Assim, eu sei que tem, igual você falou, passeio. Isso. Eu sei que se você pegar e colocar uma grade, você pode, e você fecha ela. Entendeu? Mas aí, como eu tô te falando, ela não se torna uma vaga exclusiva, por quê? Porque se eu puder parar a minha vaga, meu carro, onde tem uma linha tracejada de estacionamento, entendeu? E tem faixa azul, eu posso parar ali. Mas por que eu não paro ali? Porque tem um estacionamento do lado. Entendeu? Aí, aquela vaga, ela ocupa tanto a parte do passeio como da rua, somente para aquilo ali. Entendi. Entendeu? Você pode parar na rua obstruindo a vaga. Isso. E aí? E pagar o faixa azul. E pagar o faixa azul. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Nós vamos ter que analisar isso aí. Mas eu fiquei pensando nisso também, pessoal. Mas entendeu? é o embate do condomínio, porque muitas vezes, quando a legislação não está clara, ela gera isso. Aí, vamos para a prática. Não, isso funciona assim porque lá é um espaço privado, fica todo mundo achando, sem saber, sem averiguar, e gera jogando gasolina. Eu sou capitalista, eu amo dinheiro. Mas o dinheiro não compra tudo, não. A gente acha, mas não compra tudo. Até aqui no Brasil a gente sabe que é diferente algumas coisas. Mas eu digo que, quando a gente fala socialmente falando, eu paguei, vocês são obrigados a lavar o meu pé, entendeu? Não é assim, gente, entendeu? Existem regras, igual você falou, regras, e as regras têm que ser seguidas. Mas são coisas que acontecem no dia a dia que acaba que a pessoa paga, ela acha que tem direito ao mundo inteiro. Vou te dar um exemplo aqui disso. Rapidinho. E já vou passar para Tiago ali, que são os casos fatídicos. Eu quero eu tô fatídicos casos que você paga, mas não tem direito. Não pode. Por exemplo, condomínios residenciais. Eu já morei em lugares, em um condomínio, que a moradora ela era professora de aula particular, ela recebia os alunos dela. Enquanto não dá problema, tá tudo certo. Ela faz a atividade comercial dela dentro do condomínio. Mas se tiver uma mobilização de outras partes das unidades do condomínio questionando esse funcionamento, vamos verificar as regras do condomínio, convenção e regimento interno, ela pode ou continuar ou não fazendo as atividades comerciais dela. Então, mais uma vez, a Convex sempre vai ajudar isso, na clareza das ideias e normas dentro do seu condomínio. Já aconteceu? Já. E várias vezes, Thiago. E histórias como várias essa. Vezes. Porque eu quero, assim, porque a gente tá chegando agora, gente, a 47 minutos de podcast. Por que pareça. Então, pois é. Eu quero ouvir essas histórias rapidinho. Outra história relacionada à vaga. Eu quero história assim. Construtora fez um empreendimento, vendeu tudo lindo, maravilhoso, tudo ok. Um belo dia, Lucas, síndico do empreendimento, chega uma idosa, deficiente física, viu uma vaguinha de deficiente física e parou o carro lá. Falou, minha vaga ali. Só que nesse empreendimento, todas as vagas, elas estão atreladas à matrícula da unidade. Exemplo, 50 apartamentos, tem 50 vagas. Tá lá, vaga 1, apartamento 1, vaga 2, apartamento... Todos numerados e atrelados. O que a construtora fez? Por uma questão de mobilidade e legislação, criou-se uma vaga mais larga, colocou essa vaga do apartamento 1 e liberou a venda. Aí você foi lá e comprou um. Aí o idoso falou comigo, que minha vaga ali. E aí, Lucas, como que resolve? A vaga é do Thiago. Eita. Chegou a mãe do Pablo lá, que é idosa, e aí? O que eu fiz? Consultei o jurídico, fui lá, conversei com o dono da vaga, apaguei. Chamei o pedreiro. Não, tirei. Lá não tem vaga para idoso e deficiente físico. Entendi. Entendeu? Foi uma manobra que a construtora fez para poder... É um atrativo comercial. Na minha opinião é o seguinte, eu tenho um amigo, na verdade eu comprei ele, tem acessibilidade,
E muitas vezes não consegue bater o interfone, entendeu? E isso é uma coisa que é recorrente com ele, coitado. De exemplo, a gente vai pro cinema, ele sempre fala, vem cá me ajudar, Rafael. O pessoal me xinga que eu fico zoando ele, mas, exemplo, quando eu preciso de ir no cinema, subir uma escada, mas quem tá lá dando o braço pra ele sou eu, entendeu? E eu vejo as dificuldades que ele tem no dia a dia, entendeu? Tipo, pra atravessar, pra passar, pra pular um passeio, ele tem que pegar impulso, ele tem que voar quase, coitado. É pesado, o bicho tá umas 15 arroba, viu? Vou dar um abraço pra ele. Fernandinho forte, bruto. Bruto, Bruto malha. Ele me chama de chucro. Mas aqui, essa é a pergunta, pessoal. Hoje, nesses novos e modernos condomínios, prédios, residenciais, também comerciais, até onde que vai a acessibilidade? O que são obrigações cíveis, federais, estaduais, regionais da cidade que você tem que seguir? Ou existem normas já mais amplas que você é obrigado a ter mesmo, independente do que aconteça ou não? Tem o beabá para isso, né? Vamos falar dessa forma. Mas, na realidade, até por falta de conhecimento, né, e de execuções, acaba se passando por cima disso. Entendeu? E é uma coisa que ninguém tá. Vamos ser sinceros. Quando você é novo, você não tá muito preocupado com isso, Aqui, né? ó, Fernandinho, eu vou falar olhando pros seus olhos. Você percebeu? Ninguém liga, cara. É triste, mas é verdade. Então, eu tô pegando essa causa. Eu vou pegar essa causa agora. Agora eu sou o cara da acessibilidade, o Thiago. E isso não vai acontecer mais. Eu vou obrigar esses meninos aqui, cara, a colocar em toda convenção ter acessibilidade pro anão poder bater o interfone em 20 centímetros de altura só. Tá Fernando, tô te esperando lá no nosso escritório pra gente tomar mais um café. Um abraço pra você. Parece lá, viu? Quando você vai aprovar quando você vai construir, tem algumas normas a serem seguidas, que são essas. Então, assim, largura de porta, largura de escada, altura de degrau, né, altura de corrimão. Mas eu vou falar o que eu vejo na realidade, tá? Talvez eu esteja até enganado. Cara, é triste isso, porque você só começa a dar valor para isso quando você tem alguém próximo que tem necessidades, que exige isso. Igual assim, eu tive meu sogro, né, que foi já faleceu, mas assim, ele ficou acamado e uma parte da vida ficou na cadeira de roda e nós não conseguimos levar para fazer uma consulta médica porque o consultório do médico não tinha acessibilidade. Era só escada e não tinha elevador. Escada não tem, não, você chega lá degrau alto, por quê? Por causa de reforma, vai fazendo puxadinho e vai aumentando. E isso acontece principalmente em condomínios mais antigos, porque antigamente não existia acessibilidade. Então você pega aquelas escadas estreitas, Mas isso até na casa das pessoas. Caso da minha avó, do meu avô, não tinha, e tiveram que fazer. Mas porque é uma coisa privada, você tem que cuidar. Sim. Mas é uma necessidade. Mas é uma necessidade, igual assim, eu falo com todo mundo, com que está construindo, falo, cara, não economiza nem largura de porta, porque amanhã você trinca um pé, você precisa de uma cadeira de roda, é um transtorno na sua vida. Rafael, e o que a gente vê mais, que nós estamos inseridos nas edificações. As pessoas entram para o condomínio depois que elas vão saber o que é condomínio. As pessoas compram uma casa, vamos dizer assim. Nós temos, às vezes, presenciamos casos... Ela só olha o preço do condomínio, Não, nem o preço. Entra, nossa, que coisa cara. Não, que às prédio vezes, bonito, prédio bonito mudou para lá. Depois vai ver necessidade. Tem idosos de 70 anos que compram, vamos supor, edificação de 10 andares. Compra no 9º. Deixa eu te falar, uma hora a luz vai acabar, o elevador vai ficar sem funcionar, não tem gerador. São coisas que acontecem que as pessoas reclamam que elas não pensam nisso. Mas pode acontecer, pode acontecer. Pode dar uma chuva aqui agora em Sete Lagoas, alagar as ruas, o abastecimento de energia 2018 nós tivemos cessado. 2 dias sem energia. Aí as pessoas moram no 8º andar, idosos que acabaram de comprar esse prédio. Eles não tiveram a sensibilidade de falar, eu só tenho dinheiro para comprar no prédio. O dinheiro para comprar um apartamento nesse prédio. Eu vou priorizar o primeiro andar. Porque se eu precisar, eu vou subir 2 lances de escada apenas.
vaga. Isso acontece, eu não estou culpando essa pessoa, tá, gente? Eu não estou culpando. A vida é cheia de intempéries, oportunidades. Eu também culpo, tô nem não. Tá? Ó, atenção, eu não estou culpando você, tá? Momento quente. Temos aqui na mesa dois coléricos, já vi aqui, com energia pra quebrar o Brasil. Eu e o Thiago aqui, ó, dois sanguíneos. O que a gente vai fazer? Eu não estou te culpando. Mas a culpa é você sua, sim, que mora em condomínio, pensou. entenda o funcionamento do seu condomínio, a Convex está aqui para isso. Procure o nosso escritório, pode ser eu, Lucas, nossa equipe pode te instruir. Você quer comprar um apartamento agora e não entende o funcionamento do seu condomínio, vá até a Convex, nós estamos lá para te ajudar. Histórias então, absurdas, se Pablo. atentem a isso. Ó, Histórias absurdas. Tristes. Essa semana, História absurda. nós tivemos um caso de assédio. Eita. Que é recorrente em outros lugares. Macho ou fêmea? Quem passou a mão em quem? Olha, Rafael, calma, assuntos sensíveis, vamos humanizar. Mas é porque nossos advogados aqui é forte, só. O que acontece? São casos recorrentes que nós temos que compor todo um prospecto de provas. Não, né? Oi? Não é tipo daqui do Alves, cara, triste, viu, Rafael? Ele me assediou. São casos tristes que a gente tenta ajudar. Foge um pouco do escopo do síndico, porque as pessoas têm que mobilizar, botar a cara e fazer essa, né? Chamar a polícia, provar, né? A mulher vai lá, tenta fazer algum indício para ver se ela consegue, para isso cessar dentro do condomínio. Então, por isso que é importante o livro de ocorrência. Ontem tivemos um caso Por quê? O livro de ocorrência, olha só, a importância do livro de ocorrência. Você que está no condomínio e o síndico, a administradora, não disponibiliza o livro de ocorrência, está errado. Vocês precisam ter acesso ao livro de ocorrência. A Convex disponibiliza digitalmente via aplicativo. Lá você vai colocar toda a ocorrência que aconteceu. 1, 2, 3 vezes. Faça o registro no livro de ocorrência. Anexa fotos, vídeos. Tem a plataforma que acessa isso. E após isso, o caso é difícil, assédio, polícia militar. A polícia nos ajuda demais com isso e as pessoas precisam fazer as denúncias para isso acabar dentro dos condomínios, tá? São vários casos de assédio. Vamos lá, isso é tão interessante que você acabou de falar sobre assédio, Tiago, essas coisas não pode, é muito privado. Não sei. Não quero detalhe, eu só quero histórias. Acontece. Vou te dar acontece. Mas tem assédio. Condomínio, hoje tem gente. Assédio sexual. Mas eu sei, mas porque quando a gente fala de assédio moral, porque existe o assédio moral, o sexual e N tipo de assédio. Sim. Certo? Mas vou te dar um exemplo. Tem muitas coisas que acontecem no elevador, por exemplo. No elevador, o elevador tá cheio, do nada, tem 4, 5 pessoas, você encosta, um homem encosta na mulher, a mulher encosta no homem, a esposa do outro acha ruim, entendeu? E vira um ciúme e não foi numa intenção de assédio, e você é denunciado por assédio. Aconteceu, tem que ter prova, correto? Sim. Entendeu? Mas aí, vou te dar um exemplo. Você tem uma vizinha que é bonitona e tudo, solteira. Exemplo, isso é metafórico, gente. Eu não tenho nenhuma vizinha bonita, não. Rafael. E, exemplo, ela passa ela tá passando pelo prédio, pela portaria, e você olha pra ela. Isso é assédio? Eu tô dando exemplo, gente, entendeu? Opa, do nada eu encostei nela assim, uma vez só, não tem problema nenhum. Passa a encostar na pessoa todo santo dia, aí se torna algo. Rafael. Gente, eu não preciso Rafael, disso. 80% da sua comunicação é não verbal. Sim. Você sabe quando Atenção. uma pessoa tá te olhando, Isso, você sabe isso. quando uma pessoa tá te assediando. Não Mas vamos tem- dar mas o margem cara para tá- isso. Gente, Vamos mas falar o assim, a negócio não pessoa é tá esse. quase com aquele olhar de predador em cima da mulher. Mas eu digo o seguinte, pessoal, porque no final não adianta, porque igual a gente tá falando aqui, ó, o que comanda todo, né, o processo é a prova, Sim. entendeu? Porque eu falo com você o seguinte, porque hoje, seguinte, infelizmente a gente percebe que hoje a minoria das mulheres, não são todas, mas tem uma boa parte das mulheres, que utiliza dessa questão sexual para ferrar o homem também. Exemplo, eu não gosto do meu vizinho porque ele não sei o que, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é canhoto, ele é careca. Eu não gosto muito de careca não, Thiago. Eu tô brincando, cara. E aí utiliza desse jargão ideológico, sexual, para ferrar o cara. Ou Sim. vice-versa. Até que ponto
O síndico entra nisso? Até que ponto? Porque no final, se a mulher chegar e falar assim, o Lucas passou a mão em mim. O Lucas nunca foi mulher. Como é que o Lucas vai provar que não passou a mão na mulher? O síndico cuida de área comum. E o síndico ele sempre vai mediar algum conflito evidenciado e provado. Eu queria que você falasse câmera, cara. Tá. Lá tem câmera. Isso. Entendeu? Câmera. Essa é a questão. É a Não, prova. ótimo. Vou pegar 2 casos. Síndico de condomínio, chega o marido ou a mulher falando que o morador cantou a mulher na área comum. Uhum. Aí eu, quem que foi? Não sei. Botei a imagem da câmera. Eu era síndico desse condomínio há 8 anos. O cara casado com 2 meninos e assim, era muito difícil disso acontecer. Porque assim, você sabe o perfil do morador. Você tá ali, você sabe quando o cara é problema. E esse rapaz que falou aí, que alegou isso, era inquilinos e eram novatos. Passou pouco tempo, você vê que o cara tinha problema com a mulher. A mulher inventou aquilo simplesmente, né? Suponho que para gerar ciúme. Isso. Então Pegou assim, o cara. e se joga na mão do outro, que é casado com o menino, talvez se arruma um problema pra outra pessoa. Divorcia, perde filho. Rafael, isso não é só em condomínio, não. Sim, Pode em ser no todo seu lugar. trabalho, É, todo pode local, ser na tudo. academia. Tá. Isso, Tá? Vamos chegar no limite, né? Ontem até na administradora bateu uma demanda parecida com essa, mas vou contar um fato que ocorreu conosco. Lucas lá trabalhando, síndico do condomínio, uma empresa fazendo administração, chega um inquilino, né? No trâmite legal, bate o contrato, fizemos a liberação do acesso, informação para portaria. Tô lá conversando com os porteiros me falaram, Lucas, mudou um cara pra cá e esse cara é esquisito. Eu pego e encontro o rapaz lá dentro. Na hora que eu fui acessar a ficha do apartamento, já era conhecido de outros condôminos. E ele veio de outro condomínio com um histórico péssimo. Homofobia, assédio e confusão. Tiro, porrada e bomba. Sim. O que é que eu fiz? Igual eu falei com o Pablo. Peguei o telefone, bati o gancho pro rapaz. Falei, ô companheiro, tudo bem? Você não me conhece, mas eu te conheço. Você saiu do tal condomínio, nossa empresa fazia administração de lá, e eu sei do seu histórico, eu gostaria que você não me gerasse esse tipo de problema para eu não te gerar problema. Tá combinado? Não, que virou a vítima. Não, falei, já te entreguei a mensagem. Tá, passou pouco tempo, a vizinha do prédio procura o condomínio. Porque o cara estava assediando ela. Já? Já. Cara, pela isso, janela. O padrão continua, Thiago. cara. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. diferente, não, Acontece o Isso todo não momento. olhando pra câmera. Comportamento. Se não tiver medida Protetiva? Não, eu falo assim, firme, Enérgica. isso não para. É. Eu falei Tá? pra vocês, Isso não Vocês para. têm que andar com 38 na mão, gente. Tá. Vocês não contam. Bora, Rafael. Beleza, Estamos aqui mensagem pra dada. solucionar Chego problema, na não criar, portaria, Rafael. o porteiro me Da relata. forma possível. Lucas, nossa amizade aí já começou. Eu falei, o que aconteceu? Não, porque a menina que mora ali, ela tá desconfiada que ele tá fazendo ato obsceno, que ele tá... Não, beleza, porra. cara, eu não consigo fazer nada, porque não tenho Provas. legislação, não é prova, eu não posso... Fica uma coisa clara, ele não ele- lesou o condomínio, Você eu não entendeu? consigo fazer Ele nada, não é da não é alçada comigo, deles. não é da minha alçada. Entendi. Aí, por coincidência, a vizinha passou. Aí eu, vem cá. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, tá. Falei, o que aconteceu? Aí ela me relatou. Ô, Lucas, ele fica olhando, ele tá com aquele olhar, né, encarando janela. na janela. Fez ato Fazendo, ele obscenos. fica masturbando, pá. Quê? Atos obscenos. Dá um piro, porra. Atos Aí eu- obscenos. Mas aqui, eu falo o seguinte, cortar. Eu tinha namorada que o vizinho dela era um lote de negócio. Ele arrumou um drone e subiu o drone. A tecnologia. Mas aí, o que eu fiz? Eu vi que... Aí, eu tava lá com ela, né? Aí eu fui lá, mas eu nunca faço isso, gente. Eu fui lá, eu vi o cara com o drone na mão, eu fui e bati, eu comecei a dar um... Eu sei que, gente, isso aqui ó, aconteceu, já passou, tá bom? Eu comecei a chutar o portão dele pra ele abrir o portão. Porque eu fiquei puto, entendeu? E ficou 2 meses sem fazer isso de novo. Aí ela reclamou comigo ainda, Rafael, toda hora esse drone aparece aqui, eu tenho que ficar com as cortinas fechadas.
Aí eu fiquei esperando esse cara sair era até um estacionamento, tinha uns caminhões, não sei o quê. Saí lá fora saí na rua e tudo. Eu encontrei com ele. E eu falei, seu irmão, se isso acontecer de novo, não vai ser somente o chute no seu portão. Vai ter um problema maior. Depois disso, ele parou mesmo. Parou mesmo. Aí eu descobri que o cara, ele trabalhava como vigia desse estacionamento lá, que tinha esses caminhões e tudo, Cabeça entendeu? ruim. Aí eu pergunto pra vocês, entendeu? Como lidar com isso? Vocês sendo, claro que eu tô usando isso aqui como referência, mas vocês são síndicos, o problema não é seu direto, entendeu? De forma lúdica, para te explicar isso, o Lucas vai dar esse segmento que ele vai ele chamou as meninas. Uhum. Esse que eu até te aconselho, não dá chute, não dê chute. Você pode ter certeza Nem que eu vou ninguém, nem continuar nada. sendo assim, meu amigo. Não faça isso. Vou continuar A violência sendo não assim. é o melhor caminho. Com certeza. Fala isso É no selva, Ucrânia, na é Israel. selva. Dando continuidade. Deixa Olha eu só, terminar, olha aqui. gente. Aí Continua. falei com ele, falei, olha, eu não consigo fazer nada, eu não tenho ferramenta, você não é moradora do condomínio, eu tenho autoridade para os problemas do condomínio em área comum. Isso é um problema criminal. Não, eu toquei o terror, né? Falei, não vai parar, eu não sei, o cara é problema. Se você fosse minha filha, se você fosse minha irmã, o conselho que eu te daria é, liga pra polícia que eu te apoio nisso. Aí eu falei, expliquei pra ela os trâmites, ela acionou o 190, parou a viatura, desce o policial. Contei pro policial o histórico. O policial foi no prédio, olhou, naquela janela. Você chegou a mostrar o livro de ocorrências, Lucas? Acho que Não, porque ele era novato, então não tinha. Ah, tá. Mas aí que entra, porque vocês acabam virando testemunhas de algo que... Não, eu não sou testemunha, eu não vi. Mas eu tô falando com vocês, é porque no final, vocês acabam como... Vocês viram quase que o Cara, xerife você vira do muleta. lugar. Muleta. É muleta. Eu tenho que muleta. apoiar o cara ali, Isso. entendeu? Ele tem que sentir um pouco de segurança pra ele poder executar, não é? Por que eu fiz isso? Porque o cara era um problema dentro do condomínio e eu não tinha histórico do condomínio. Ele veio de outro, mas não é aqui dentro, então eu não tenho ferramenta pra isso. Você não tem histórico, Eu você não não tem tenho. livro de ocorrência dele lá dentro. Mas Foi o primeiro. Tiago me falou que o cara é assediador. Tá. Cadê a prova? Escreveu Resumindo. onde? Escreveu Aí onde? o policial me perguntou, eu falei, cara, quem sou eu pra proibir acesso de polícia militar dentro do condomínio? Te levo lá na porta. Subimos, o policial bateu na porta, teve um dedinho de prosa com ele, entendeu? Ele ficou puta, a namorada dele me ligou, confusão danada. Eu falei, não, eu não tô fazendo nada não, isso aqui é um relato de uma vizinha. Porque no final acaba, igual eu falei com vocês, que você acabou de falar, acaba que você é a muleta, mas a galera não vê você como muleta. Entendeu? Rafael, vou te explicar de forma lúdica. Eu não tinha obrigação de fazer isso. Você que é síndico, a conversa te ajuda nisso. A culpa não é nossa, mas o problema é. Então vai respingar na gestão. Sabe o que acontece? Eu vou aprofundar mais. Por que eu tomei essa atitude que me deu trabalho, me desgastou, me expôs com polícia, né? Eu fiquei lá até meia-noite no condomínio, que era o horário para eu estar descansando. Você pega um condomínio residencial que você direto. Infelizmente, esse tipo de gente vai lá pra dentro e acaba atrapalhando, importunando a vida das pessoas. Isso mesmo. E a minha função, tá na minha atribuição, zelar por isso. Então, assim, dando seguimento ao fato, a polícia conversou, explicou pra ele, falou, se der certo, explicou essa situação que nós estamos vivendo no país, que basta a palavra da mulher, dessas questões. Ele ficou super tranquilo durante 2 meses. Depois ele voltou, esse morador, porém gerando problema, andando sem camisa, quebrou uma fechadura magnética lá do condomínio, que ele puxou uma porta, quebrou não, na verdade ela soltou e conseguiu dar reparo. Qual foi a política que nós adotamos em relação a isso? Fui lá no sistema, o apartamento é alugado. Em nome de quem? Em nome de Tiago. Peguei o telefone, bati um gancho pro Tiago, falei, Tiago, olha, a situação é essa. E daqui para frente, eu não vou tolerar mais esse tipo de coisa. O morador da unidade está importunando meus porteiros a trabalhar, ele está incomodando a vizinhança e qualquer ato de infração dele não será tolerado, vai ser advertido e multado. Inclusive, eu entreguei uma advertência com 8 infrações num dia que ele chegou lá meio doidão. Acho que ele era usuário de droga e acabou que
tava fazendo e acontecendo. Cara, aí que deu esse E problema. falei, E tem namorada também, né? tem. Não, Aí, tem um sabe o que também, né? acontece? Eu dei advertência, o apartamento era alugado em nome de um conhecido. Esse cara foi lá, deu o maior trabalho, demorou mais uma semana, ele retirou ele de lá. Deve ter ido para outro condomínio atazanar a vida de alguém. Mas enquanto o síndico Eu não torço tem muito essa... que vocês peguem ele de novo. Não, Aí ele sai de um que nós fazemos administração e vai pra outro, pra né? outro, Vai, Então, assim... Ô, irmão, vamos fazer um negócio aqui, ó. Você Essa é a todo medida. mês. Aí Todo você vai mês encher o lá. saco. Ô, gente, eu sei que tá muito bom o podcast Não, aqui. para porra nenhuma não. Eu gostei. Nós já estamos 1h15 já, entendeu? Infelizmente. Batemos, Mas, peraí, cara, deixa eu demais, perguntar cara, aqui. rápido Deixa eu te demais. perguntar Fala, aqui. meu amor. Batemos o recorde de podcast ou já teve podcast mais longo? Acho que teve um de Fernandinho que Não, durou mas 2 horas e meia. Mas a gente começou a tirar podcast Podar, assim, né? porque senão a gente Você fica não gosta de trabalhando. podcast? Só que a gente podia ficar um podcast Não, isso aqui exclusivo fica o dia só inteiro. de Ô, Lucas, casos. vamos abrir um podcast, então, finaliza o Imparável e começa o Eu penso o Convex. seguinte. A culpa é sua. vai, Olha o vai. nome, imparável. Pessoal, aqui, Aí. ó, Imparável, tô querendo parar o Gente, podcast. ó, uma Não. sugestão pra Convex aqui, que o Pablo foi marqueteiro demais. Já Eu acho pode fazer que- um podcast E outra só coisa, de problemas de Não, condomínio. senhor, não é só isso não. Eles têm que voltar aqui para contar mais histórias e eles deveriam ser um patrocinador para que a marca deles estivesse aqui, porque Toda o vez- problema de vocês... Olha, Olha, esse aqui, ó, de deixa eu te vocês, falar, olha não que foi legal. avisado que tinha abertura para comercial aqui, tá? Aí, não, agora Podemos tem. programar Mas, isso aí. inclusive, eu acho que a gente pode colocar em todo podcast um caso, no final, tipo, um caso de condomínio. Mas aqui não, mas Não, é isso aí. Não... isso Não não é pode, bacana, não não. pode, Eu não acho que pode, você é não. muito fofoqueiro, viu, cara? Ah, que Você é isso, Maria cara. Fifi. Que isso, cara, eu gosto. As Maria tretas. Fifi, Lucas. Não, pelo amor Boa de Deus. demais. Mas aqui, Rafael, gente. Aqui, gente. Faça suas perguntas finais Não, para porque eles. nós cara. temos as perguntas Bora. finais. Fala comigo. Cada um de vocês, um livro, uma filosofia e uma mentalidade. Pode Quer começar, Lu? Começa aí, Você Lucas. começa, esse aqui é o do Mark. Ó, eu vou falar o último livro, eu não terminei de ler ainda, Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, porque eu sou muito sanguíneo, meu temperamento, eu aproximo muitas pessoas Você é de muito mim, emocional também, meu né? ramo. Cara, assim, eu sou sanguíneo, pezinho no colégio, gosto do desafio, da competição também, não igual o Lucas, né? Mas o Lucas é mais enérgico que isso, mas ó, o Yin Yang, né? Os dois modos ali trabalhando pro O crescimento. Thiago é o polo feminino do nosso relacionamento. Não. Mas é importante. os Thiago dois é polos, meu, ó. eu banho no lama. Qual que é o próximo? Ô, Thiago, pelo amor de Mentalidade. Deus, Thiago, você virou puta. Não, mentalidade e uma frase. Mentalidade. Filosofia, né? É. Então, o que que eu. Minha mentalidade, acredita, eu vou tipo, falar o que eu acredito e a frase Isso, é junto. isso mesmo. Faça o melhor que você possa fazer nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse Foi é difícil? essa frase, hein, cara. Isso aí, porra. É a minha mentalidade, porque hoje, no início da Convex, nós éramos eficiência condominial. Eu e o Lucas juntamos, a gente transformou em Convex gestão condominial, e a gente sabe que nessa hora aqui, que nós somos preparados, isso não é de hoje. Nós trabalhamos, melhoramos pessoalmente, desenvolvemos pessoalmente, porque a nossa atuação comercial ela é diretamente ligada à nossa evolução pessoal. E o que a gente quis mesmo é fazer e acontecer dentro do condomínio. E hoje, lá no início, a gente fala, vamos fazer, não vamos procrastinar na execução. Execute, porque feito é melhor que perfeito. Isso aí, cara. Entendeu? Tem que fazer. Eu vi que ele é assíduo com o Mário Cortella. Você gosta do Mário Cortella? Claro que estamos aí junto com o Cortella e sempre. Lucas, você gosta de ler, cara, primeiramente? Gosto. Porque esse aqui é assíduo da leitura, entendeu? Mas ele gosta mesmo. Hoje, você quer ver um papinho? Eu queria comprar uma máquina de cortar cabelo pra mim. Falei, que cabelo? Mas não, é uma máquina de cortar cabelo somente pra carecas. Eu falei, agora pronto. É isso aí, cara. É isso Ô, aí. Existe? Tem? É lógico, Ô, porra, bacana. que isso. Vai deixar Bora no lá. shape, né? Ué. Como é que é? Um livro, uma mentalidade. Tô lendo o Poder do Filosofia. Agora, né? Poder do Agora, Toller. O nome dele Eckhart Toller. é Eckhart Toller. É
Eckhart Tolle. Tô achando bem denso, né? Poder não, muito difícil. Um livro bem difícil, mas ele é legal. Pra voltar pra consciência, né? Pra estar bem, conectado com agora. É quase espiritualidade, bem viajado. Frase, vou ter que tá sofrido, né? Tá sofrido pra você, viu, cara? Pra você tá sofrido, viu? Ele, mentoria do Jacob em cima. Nossa. Tá bom, mas tá gostoso. E filosofia assim de vida, que nem o Cara, a frase tá no manual da cultura da empresa, né? O Mas acabou falando. sua. Antes feito que perfeito. Só faz, isso aí, só cara. vai. É isso aí. Sabe por quê? Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo querendo, pensando e trabalhando e acaba esquecendo de executar. Então, redes sociais de vocês, enfim. Rede social tá no Instagram, Convex Condomínio. @Convex Condomínios no Instagram. Vou lá, soleta para que o pessoal possa... Vamos lá. @Convex Condomínios. CONVEX. Convex Condomínios. Lá tem a nossa rotina, nós estamos mostrando nossa identidade pessoal junto com a profissional. Então, se você quer ver um Instagram sem foto de IA e com os vídeos do nosso dia a dia, é lá. É administradora de verdade, tá? Não é administradora de foto de IA, não. 38 para vender para esses meninos. Não, 38 não. 38 não. Um APT, então, a Taurus, tá ótimo para ele, gente. Gente, o pessoal tá querendo vender. O cara 47. Você tá doido? Se eu cuidasse de 15 prédios diferentes. Rafael, você não pode, não. Você não pode, não. Não, por isso que ele não tá, né? O negócio dele é outro, é marketing. Gente, muito obrigado a presença de todos aqui. Obrigado com a presença de vocês, que vocês possam voltar, que a gente possa... Que dia que vai voltar? Antes feito que perfeito. Vamos marcar. Vamos marcar. Mas aqui, eles vão voltar com o patrocinador. Eles vão voltar com o patrocinador. Recomendo que vocês façam o seguinte, façam uma caneca, tragam pra cá, com a marca de vocês, entendeu? É interessante, para que a gente também possa dar para os nossos novos entrevistados, que tem muitos prédios. Aqui, graças a Deus, pessoal, nós temos todo tipo de público, mas nosso público é um público mais, digamos, classe A, B, C, porque até o conteúdo específico nosso não é para qualquer pessoa, entendeu? Sim. E as pessoas que nos assistem são pessoas imparáveis. Entendeu? É isso aí. Tem que aturar o quase o que Rafael, foi hoje o podcast, Thiago, né? Entendeu? O podcast quase imparável. Mas a gente vai melhorando cada dia mais. Inclusive, estou com a camisa da loja Eu Sou Imparável, viu, gente? Bacana. Quem quiser, ó, isso aí. E agora eu vou deixar para o Pablo e o Lucas, como ele começou, ele pode finalizar também o nosso podcast. A câmera ali, ó. Não, olhar para aquela câmera ali, aquela ó. ali agora. Isso aí, pessoal, estamos finalizando o primeiro episódio do Imparável Cast de 2026. Eu gostaria de agradecer o Thiago pelo convite. Rafael, foi um prazer. Já conheci o Rafael, porque eu sou fã do Imparável Cast. Assisti vários episódios. E fica aqui a eterna gratidão de vocês nos receberem, que foi o primeiro podcast da Convex. Primeira vez que a gente veio de forma pública falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia e mostrar para vocês que o nosso trabalho é robusto, embasado cientificamente. Nós não estamos aqui brincando. A Convex quer entregar um trabalho idôneo, transparente, e é o que está fazendo nosso crescimento aí nesses 2 anos. Lembrando muito obrigado. Agora, repetindo, vocês trabalham com sindicância, com síndico e com administrador. Somos síndicos profissionais. E somos administradora de condomínio, tá? Então, falou em síndico, tá precisando de síndico, serviços operacionais, você que é síndico, quer se ficar robusto com informação, vá até a Convex, converse comigo, com o Lucas, e se você está insatisfeito com seus administradores de condomínio, entre em contato conosco, nós vamos te mostrar, fazer um planejamento, entregar um documento lúdico, de forma que todos vão entender todo mês, com as prestações de contas idôneas. A Convex vai te ajudar. E quer transformar seu condomínio num lugar próximo e virtuoso? Vem com a Convex, no caminho eu te explico. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Podcast. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Aí, gente. Valeu, Parabéns. obrigado.